Saudações indígenas, que bom que você está aqui. Mas não esqueça de dar aquela grande curtida, de espalhar para tantas outras pessoas o nosso canal. Assim você vai deixar de ser dedo seco, de ser clandestino aqui. E vai então espalhar para outras pessoas a cultura dos povos indígenas. Combinado? Conto com você. Se inscreva. Deixe de ser dedo seco. Hoje vamos falar sobre a questão da escravidão indígena e a igreja. É isso mesmo. A escravidão indígena, o Brasil colonial e a igreja. Você sabe que desde o início, quando os portugueses colocaram o pezinho aqui no Brasil, lá na Bahia, a igreja estava também. Os franciscanos desembarcaram também com os portugueses. E aí nós vemos que a igreja sempre esteve presente aqui no Brasil. Porém, em 1530, começou os conflitos entre a igreja e a coroa. Por quê? Porque os colonos e a coroa queriam escravizar os indígenas e a igreja queria catequizar os indígenas. E aí nós vemos que há conflitos entre a igreja e a coroa portuguesa. Por quê? Nós vemos que em 1530 os conflitos entre a igreja e a coroa portuguesa ficou evidente. Por quê? Quando os colonos desejavam escravizar os indígenas na cana-de-açúcar e a igreja queria evangelizar. E assim nós vemos que as diversas sociedades indígenas aqui presente, na visão dos missionários, deveriam ser submetidos e converter-se ao cristianismo. E a coroa não estava preocupada com essa questão. A coroa estava preocupada com a mão de obra, com a escravidão dos povos indígenas e não com essa história de evangelizar. E assim nós vemos que a Companhia de Jesus, os jesuítas, organizaram-se com os povos indígenas, saíram do litoral e foram para o sertão. Assim, nós vemos que a coroa não escravizou estes que saíram do litoral e foram para o sertão. E assim, a coroa não achou conveniente essa atitude dos padres jesuítas, mas então a Companhia de Jesus tira esses indígenas do litoral, leva então para o sertão para catequizar. E lá eles ensinaram também o cultivar ali as plantas para que eles pudessem alimentar-se. Com certeza, a mandioca também estava presente nesse cultivo. Então, a ação dos jesuítas trouxe grande prejuízo aos colonos. A coroa, mediante essa situação, declara então a chamada guerra justa. O que seria essa guerra justa? Aonde que os colonos entravam, incentivavam então os povos indígenas a entrar em guerra com eles e eles capturavam então esses indígenas e colocavam como sendo escravos. Então, assim poderia então trazer esses indígenas como escravos para a mão de obra. Então, foi uma saída que a coroa portuguesa encontrou, declarando a guerra justa para escravizar os povos indígenas. Mas mesmo assim, a igreja não admitia esse tipo de coisa. Por quê?
Os padres jesuítas estavam aqui e queriam catequizar os povos indígenas. Mesmo em muitos momentos entendiam que os indígenas não eram pessoas, não eram humanos, mas diziam que eles tinham corpos de homens. E então começa a catequizar, a organizar esses indígenas, livrando então eles da escravidão da coroa portuguesa. E nessa situação, nós vemos que os portugueses só podiam então escravizar quando era declarado a guerra justa. E assim, o deslocamento dos indígenas para outras regiões forçou a coroa portuguesa a encontrar outra saída para com a mão de obra da cana-de-açúcar. E o que aconteceu? A saída, então, foi buscar no continente africano os negros, para que pudessem trazer para o Brasil para trabalhar na cana-de-açúcar nos engenhos do Nordeste. Aí nós vemos quando inicia aqui no Brasil o tráfico negreiro, aonde que agora os nossos irmãos africanos vêm para o Brasil como escravos e são usados na cana-de-açúcar. Com a chegada, então, dos escravos africanos, a produção açucareira ganha impulso. Ou seja, a economia agora da colônia está crescendo com a cana-de-açúcar, com o açúcar. O tráfico negreiro intensificou com o objetivo de suprir as necessidades da mão de obra nos engenhos do Nordeste, de modo especial no litoral. E assim, então, nós vemos que os indígenas foram substituídos pelo trabalho escravo com os nossos irmãos africanos. O tráfico negreiro foi mais lucrativo e atraente para os colonos, os senhores de engenhos, do que os indígenas. Por quê? Porque os indígenas foram tirados, muitos deles, da mão de obra escrava dos senhores de engenho. Por isso é que se deu essa ideia, ou a ideia foi encontrar saída para a mão de obra escrava. Não conseguindo o sucesso que a coroa queria, então foram obrigados a ir à África, comprar negros para trazer para cá como escravos. Assim, então, nós vemos a escravidão indígena e a igreja aqui no Brasil no período colonial. E aí, você gostou? Não esqueça de dar aquele grande like, aquele joinha. Deixe de ser dedo seco. Estaremos juntos nos próximos vídeos. Conto com a sua colaboração. Saudações indígenas. Tchau, tchau.